Nosso texto de hoje, Paulo, ele conclui o argumento que ele iniciou lá no capítulo 2 de Gálatas. E talvez você não perceba em uma leitura rápida, mas o argumento de Paulo até aqui, ele é muito incisivo, ele é esmagador, né? O Paulo, ele não está simplesmente falando de uma forma delicada, tranquila, mas ele está sendo duro, ele está sendo incisivo. E a conclusão de Paulo do seu argumento iniciado no capítulo 2 também não será diferente, não é diferente do que ele tem mostrado até aqui. Tanto prossigamos para a leitura, Gálatas 4, 21 a 31, assim diz a palavra do Senhor: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O que clamamos nesse momento é por graça, por iluminação, que o Senhor possa transformar os nossos corações e nossas mentes através da Tua palavra, de forma que não mais retrocedamos, mas que possamos olhar para Cristo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. A comunicação entre as pessoas é uma coisa muito interessante, né? E é interessante que, em geral, a comunicação, ela acontece pelo método da adivinhação. Eu vou explicar como acontece a comunicação entre 2 pessoas. Ninguém diz claramente nada, os 2 pressupõem alguma coisa, e no final ninguém entendeu a informação não está lá, porque ninguém disse, todo mundo pressupôs, um pressupôs uma coisa, outro pressupôs outra, achando que a outra pessoa entendeu a mesma coisa, e que o outro entendeu a mesma coisa, e depois, quando dá o problema, diz: ah, mas eu tinha entendido isso, e o outro diz: eu tinha entendido isso, mas não foi nada do que foi dito. Entendeu? Não, né? Exatamente, é assim que funciona a comunicação, exatamente desse jeito. Todo mundo fala um monte de coisa e não é o que quer dizer. Aliás, é por isso que a gente precisa ouvir a profissão de fé de outras pessoas, porque não dá para dizer somente assim: eu creio no Evangelho. Você crê no Evangelho? Ah, eu creio no Evangelho também. Amém, irmão. E aí, quando você vai em algum momento da sua vida definir o que é o Evangelho, quando a pessoa fala, você fala: ué, isso não é o Evangelho para mim, isso aí é um outro Evangelho, não é isso, não é o mesmo Evangelho que eu creio. Qual é o problema? Você pressupôs que quando a pessoa disse Evangelho, ela está dizendo na mesma categoria que você entende, e a pessoa está pressupondo que você aceitou isso, e no final não foi nada disso que aconteceu.
Parece que alguma coisa similar está acontecendo aqui, está acontecendo na igreja de Gálatas. Parece que existe um conflito de informação. Parece que os Gálatas anteriormente tinham seguido a definição de Paulo com relação à liberdade, e agora eles estão seguindo a definição dos judaizantes com relação à liberdade. Então imaginem que Paulo e os judaizantes estão definindo de forma diferente a mesma palavra. A mesma palavra. O que está em jogo aqui é o que simplesmente significa liberdade. O que significa ser judeu de fato. Paulo está dando uma interpretação. Os judaizantes estão dando uma outra interpretação. E para que não fique nada pressuposto, Paulo está sendo claro. Claro. Paulo está argumentando através da palavra, não apenas de verdades subjetivas, aquilo que quer dizer o que é o evangelho, a liberdade e o que é ser um judeu de fato. E é interessante isso porque imaginem, mesmo se eu perguntar entre os membros dessa igreja, todos que estão aqui, e eu perguntasse se um por um fizesse uma pesquisa, pode ser até anônima, né? Pesquisa anônima, defina a liberdade. O que é liberdade para você? A gente poderia se surpreender com a quantidade de respostas diferentes. Você poderia ter os mais jovens dizendo: não, liberdade é me livrar do pai e da mãe, fazer o que eu quero, ser dono do meu próprio nariz, tomar minhas próprias decisões, isso para mim é ser livre. Você teria os mais jovens que estão começando o trabalho, talvez dizendo algo do tipo: não, ter liberdade é juntar meu primeiro milhão, né? Começar aí, ter o sucesso financeiro, né? Deixar minha marca no mundo, ter minha startup. Vou ter minha startup, com 22 anos eu vou ter meu primeiro milhão, e aí eu vou ser livre. Vou fazer só o que eu quero da vida. E aí você tem os mais velhos, que quando você perguntar o que é liberdade, ele vai dizer: o que é o quê? Ele nem sabe mais o que é isso. Ele já deixou de considerar isso. Não, o que é liberdade? O quê? Repete. Faz tempo que eu não escuto essa palavra. Então você pode ter contextos diferentes para a mesma palavra. Para exemplificar isso, quando nós falamos de liberdade, nós podemos falar de pelo menos estágios diferentes de liberdade. Nós podemos falar de uma liberdade de oportunidade, como um primeiro estágio. Nós podemos falar de um segundo estágio, de uma liberdade de capacidade. Podemos falar em um terceiro estágio, de uma liberdade de desejo. Então imaginem que pelo menos 3 estágios existem: liberdade de oportunidade, liberdade de capacidade, liberdade de desejo. Para ilustrar isso, imagine que, por exemplo, alguém resolveu, por algum motivo desconhecido, pular de paraquedas. Por algum motivo que não se explica, a pessoa resolveu que eu vou pular de paraquedas. E marcou o horário certinho. Está marcado o horário que ela vai saltar do avião, com uma mochila nas costas. Né? E ele está indo no caminho e de repente o carro quebra. O carro quebra, sai da estrada, o carro bate, não tem mais como você seguir, não tem mais para onde você ir, você precisa esperar o guincho. E enquanto você espera o guincho, o horário já passou, a oportunidade já passou, você não tem mais liberdade de oportunidade. Mas digamos que você possua o primeiro estágio, a liberdade de oportunidade. Você pega o seu carro e está indo, e não tem nenhum problema, você vai chegar lá no horário marcado. E aí você, no meio do caminho, começa a pensar: eu estou indo pular de paraquedas, mas eu nunca fiz isso na vida. Eu não faço nem ideia de que cordinha puxar. Como que eu vou pular de lá? Então você tem a liberdade de oportunidade, mas você não tem a liberdade de capacidade. Porque você não tem conhecimento, você não estudou aquilo, você não sabe como fazer. Você vai pular sem saber o que fazer depois. Mas digamos que você tem tanta liberdade de oportunidade, o seu carro não dá nenhum problema. Você tem a liberdade de capacidade, né? Você sabe como fazer, você tem a expertise para pular de um avião com a mochila nas costas. Você sabe exatamente o que fazer. Mas no momento que abre o avião, por mais que você já tenha feito aquilo tantas vezes, você fica com medo. Você, de repente, olha, eu estou aqui, eu cheguei no horário, eu sei o que fazer, mas eu estou com medo, eu não quero pular. Você não tem desejo mais de pular. Você não quer mais fazer isso, porque agora você ficou com medo.
E é interessante que, por exemplo, é possível exercer a liberdade anterior mesmo sem o desejo. É possível exercer a liberdade de forma coagida. A pessoa não tem desejo, mas ela tendo oportunidade e capacidade, tendo outras pessoas coagindo, de repente ela faz a coisa sem desejo. Mas digamos que se tem os três estágios da liberdade. Você tem a liberdade de oportunidade, você tem a liberdade de capacidade, e você tem a liberdade de desejo, você quer fazer aquilo. E aí você descobre que assim no momento que você saltou, que o seu paraquedas não vai abrir. Ele está quebrado, ele não vai abrir. Imagine que toda a liberdade que você exerceu até agora vai te levar à morte, porque no final das contas você não tem liberdade para se tornar um pássaro. Ele não vai conseguir voar, você vai cair, você vai morrer. Então toda aquela liberdade de oportunidade, de desejo, de capacidade, tudo isso, o exercício de tudo isso, simplesmente levou à morte. Tem os três, mas está levando à morte. Parece que essa é mais ou menos a definição que os judaizantes estão dando aos crentes do Gálatas. Eles estão oferecendo aos Gálatas uma liberdade, um exercício da liberdade, mas que no final das contas vai levar à morte. Um exercício da liberdade, que pode ter liberdade de oportunidade, liberdade de capacidade, liberdade de desejo, mas que no final vai levar à morte. E a pergunta que a gente precisa nos fazer nessa manhã é: então, o que é realmente liberdade? O que é de fato liberdade? O que Paulo está dizendo que é liberdade? Ou melhor ainda, uma outra pergunta que poderíamos nos fazer: quem pode se dizer livre? Quem pode se dizer livre? Quem pode realmente dizer, eu sou livre? Para tentar responder essa pergunta, nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. São 3 pontos em nosso texto de hoje. O primeiro ponto, versículos 21 a 23. Os 2 filhos. Então, nosso primeiro ponto, versículos 21 a 23, eu chamei de os 2 filhos. O nosso segundo ponto, dos versículos 24 a 27, eu chamei de as 2 mulheres. Segundo ponto, versículos 24 a 27, as 2 mulheres. E o nosso último ponto, versículos 28 a 31, os filhos da promessa. Terceiro ponto, versículos 28 a 31, os filhos da promessa. E é necessário que a gente preste bastante atenção nesse texto. Percebam que todo o argumento que Paulo está oferecendo, ele tem um princípio teológico. É um argumento teológico que está sendo apresentado aqui. Paulo não está tentando convencer os crentes de Gálatas pelas emoções. Paulo não está tentando simplesmente emocionar eles, dizendo: olha, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, vocês têm que olhar para Jesus porque Jesus é lindo. Ele não está dizendo: olha, quero que valorize o que você tem, você é alguém importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústias e dor, chega dessas coisas, valorize, você tem o valor. O argumento de Paulo não é esse. Paulo não está tentando atingir, emocionar, fazer os Gálatas chorarem e dizer: é verdade, Paulo, eu vou chorar aqui. Não é isso. O argumento dele é teológico. Ele está apresentando doutrina, ele está apresentando o Evangelho. E ele começa usando todo o seu carisma. Ele começa o seu argumento já apresentando de forma nada sutil. Porque imagine que o versículo 21, observe novamente, ele diz o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Perceba que Paulo está fazendo isso o tempo todo. Eles estão dizendo isso? Eles não te contaram isso aqui? A gente viu em sermões anteriores, o tempo todo Paulo fazendo esse movimento, dizendo: olha, me digam aí, vocês
que querem estar sob a lei. Vocês não entenderam o que a lei diz, não? Vocês sequer consideraram o que a lei está dizendo? Vocês sequer conhecem, vocês sequer leram, vocês sequer gastaram tempo com essas coisas? Vocês estão dizendo que querem viver sobre a lei e sequer conhecem ela. Paulo está o tempo todo mostrando que o discurso dos judaizantes é falso. Se o discurso cristão é verdadeiro, se o discurso de Paulo é verdadeiro, o discurso dos judaizantes é falso. Não existe espaço, diante do discurso do verdadeiro evangelho, uma tolerância com o falso evangelho. Não existe espaço para tolerar o falso evangelho. Não existe espaço para dizer, olha, eu vou respeitar a opinião dos outros, mas eu vou apresentar o meu argumento, e aí vocês decidem o que é melhor para vocês. Paulo está sendo claro, mostrando que o discurso dos judaizantes é falso, que o falso evangelho deve ser negado. Por isso ele inclusive chama os gálatas de insensatos, de estúpidos. E só para fazer aqui um parêntese rápido, porque eu já estou imaginando alguém dizer assim: o pastor Jeff, lá da Igreja Batista da Palavra, disse o seguinte: se a gente ouvir o falso evangelho, a gente tem que chamar os outros de estúpidos, e a gente tem que arrancar a cabeça dele. Se você fizer isso, você é estúpido, você está sendo estúpido se você fizer isso. O que Paulo está dizendo não é isso, o movimento de Paulo não é esse. Você está sendo estúpido o suficiente para não entender sequer o que Paulo está fazendo, sequer entender a defesa de Paulo do evangelho. Defender o verdadeiro evangelho não é pretexto para a gente colocar nossa ignorância para fora, nossa estupidez para fora. Não é isso que Paulo está fazendo, mas ele está sendo incisivo, porque está preocupado com aqueles cristãos de Gálatas, que estavam agora enfeitiçados por um discurso que pode até fazer você saltar de paraquedas, mas o paraquedas não vai abrir. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão usando toda a sua liberdade para fazer algo que vai escravizar vocês, que vai levar vocês à morte. Por isso ele está dizendo: vocês se querem estar sobre a lei. Não estão ouvindo o que a lei diz, não? Vocês esqueceram o que a lei está dizendo? E a pergunta de Paulo demonstra que o problema de Paulo com os judaizantes não é que eles eram judeus, mas que eles não eram judeus o suficiente. Esse é o argumento de Paulo. Paulo está dizendo: o meu problema não é que eles são judeus, o meu problema é que eles não são judeus o suficiente. Eles se dizem judeus, mas não conhecem a lei. Então, já que está claro para Paulo que aqueles judaizantes não conhecem a lei e que os gálatas estão ignorando o que a lei diz, ele vai explicar. E ele começa a explicar isso no versículo 22, dizendo, e esse é o primeiro passo do argumento de Paulo: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Então, qual é o argumento de Paulo? Imagine que a sequência é mais ou menos essa: os judaizantes estão ensinando aos gálatas que para que eles sejam verdadeiros filhos de Abraão, eles precisam obedecer à lei. E a lei utilizada aqui não é só a lei mosaica. Nesse contexto do nosso texto de hoje, a lei não é apenas a lei mosaica, mas é todo o Pentateuco. Não só a lei do Sinai, mas é o Pentateuco, toda a lei do Senhor. Então eles estão dizendo: olha, para que vocês sejam judeus, para que vocês de fato sejam filhos de Abraão, vocês precisam cumprir a lei, observar a lei e obedecer a lei. E Paulo, ouvindo isso, diz: olha, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Existem 2 formas de ser filhos de Abraão. Existem 2 jeitos diferentes de ser filhos de Abraão. Abraão não teve um só filho, Abraão teve 2 filhos, e os 2 são filhos de Abraão. Um filho de Abraão
nasce da mulher escrava. Outro filho de Abraão nasce da mulher que é livre. Então qual é o primeiro passo no argumento teológico de Paulo? Eles estão dizendo que para que vocês sejam filhos de Abraão, vocês precisam obedecer à lei. Eles te disseram que tem duas formas de ser filho de Abraão? Eles te contaram isso? Te contaram que você pode ser filho de Abraão de um jeito ou de outro? Ou eles só te mostraram um? Porque, pelo que eu estou ouvindo, parece que eles só te mostraram um jeito. Mas eu estou te dizendo, existem duas formas de ser filho de Abraão. E ele continua, já que eles não conhecem a lei, ele continua dando aqui a sua aula para os judaizantes e também para os crentes no Gálatas. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então existem duas formas de ser filho de Abraão. O primeiro filho, ele nasce da carne, e a carne é que ele nasce da obra dos homens, ele nasce da engenhosidade humana, ele nasce do desejo humano de alguma forma querer ajudar Deus. Não nasce de uma rejeição a Deus, mas nasce de uma certa desejo de contribuir com a obra de Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Então, se você acompanhou as nossas séries aqui em Gênesis, você vai lembrar que Abraão já velho, com Sara também já em idade avançada, não tendo filhos, tendo recebido a promessa de que seria pai de muitas nações, não tendo nenhum filho para cumprir essa promessa, ele diz: vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus. Porque Deus não está conseguindo cumprir a sua promessa. A gente precisa bolar um plano para que a palavra do Senhor não falhe. Vamos bolar um jeito aqui para que o Senhor possa ter a sua palavra preservada. E aí Sara fala para Abraão deitar com Agar, né? E eles têm um filho. E Abraão não só tem um filho com Agar, ele vai apresentar o filho ao Senhor. Olha, Senhor, o que eu fiz por você. Olha, Senhor, eu fiz isso aqui, olha a minha obra. Dei um jeito, sozinho. Resolvi, nem precisei de ajuda. E aí o Senhor diz: não, esse não vai ser o filho da promessa. Tudo isso que você fez não serve de nada. Então, se um nasce segundo a carne, nasce segundo os planos dos homens, o outro filho, que constitui a outra forma de ser filho de Abraão, nasce segundo a promessa. Então qual é o primeiro passo do argumento de Paulo com relação à verdadeira liberdade? Existem duas formas de ser filho de Abraão. Você é filho de Abraão nascendo da escravidão, você é filho de Abraão nascendo da liberdade. Os dois são filhos de Abraão. No nosso segundo ponto, depois de Paulo apresentar os dois filhos, ele agora foca nas duas mulheres, começando no versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, e esta é Agar. E aí tem o pessoal que estudou hermenêutica aí, né, que só ouvir a palavra alegórico já tem calafrio, né? Esse texto é alegórico, você fala: meu Deus, né? Eu tenho certeza que quem estuda hermenêutica dorme às vezes, deita a sua cabeça no travesseiro e tem pesadelo com alegoria. Ele tem pesadelo que a alegoria vai te alcançar e de repente você vai até atualizar a Bíblia, né? E de repente você vai até transformar ela em uma coisa mais agradável, porque você vai entender ela de forma tão alegórica, que agora a gente vai tornar, através das alegorias, a palavra relevante para o meu público, para a minha sociedade. Paulo não está fazendo nada disso. Paulo não está atualizando a palavra. Paulo não está dizendo que essa história não é um relato histórico, não é factível, não é real. Não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo não está dizendo que esse texto é alegórico, no sentido de que o seu verdadeiro significado não se encontra no texto, mas precisa ser tirado de uma comparação com algo exterior a ele. Paulo não está dizendo nada disso. O que Paulo está dizendo é que o relato de Abraão, o relato dos 2 filhos, o relato das 2 mulheres, serve como ilustração, como imagem para o seu argumento teológico. Não é uma reinterpretação. Ele simplesmente está dizendo: olha, essa história serve de ilustração para o argumento teológico que eu estou apresentando. E ele vai explicar o porquê de usar essa imagem. Ele vai explicar exatamente o porquê ele trouxe essa imagem e o porquê essa imagem contribui para o seu argumento teológico. No versículo 25: ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então, qual é a primeira coisa que ele diz sobre a história, sobre a imagem, sobre essa ilustração através de Sara, de Agar? Ele está dizendo: Agar é o monte Sinai. Agar representa a lei. Agar representa a escravidão. Agar é a Jerusalém desse tempo atual, que tem os seus filhos em escravidão, que tem os seus filhos cativos. Os filhos do Monte Sinai são filhos nascidos para a escravidão, são filhos da Jerusalém desses tempos, dessa terra. E ele continua no versículo 26: mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Perceba que todo o tempo o argumento de Paulo é dual. Ele está dizendo: olha, existem 2 formas de serem filhos de Abraão. Existem 2 filhos de Abraão. Existem 2 formas de serem concebidos os filhos. Um é o filho que é concebido na escravidão, outro é o filho que é concebido pela promessa. E agora existem 2 cidades. Existem 2 cidades. Uma é a Jerusalém dos homens. Uma é a Jerusalém administrada pela engenhosidade humana. Uma é a cidade dos homens, fruto de todo o desejo humano, de todas as artimanhas, de todos os impulsos humanos, de uma pretensa sensação de segurança que nós temos, de uma pretensa sensação de estabilidade que nós temos, de uma pretensa ideia de que de alguma forma nós vamos contribuir com Deus. Essa é a Jerusalém dos homens, essa é a cidade dos homens. Mas o que Paulo está dizendo é que existem não apenas 2 filhos, 2 mulheres, mas 2 cidades. Não só existe a Jerusalém dos homens, existe a Jerusalém celestial. Existe a Jerusalém que descerá dos céus, onde a segurança não é pretensa, mas é verdadeira, onde a engenhosidade não é humana, mas toda a sua construção é divina. E a questão é: por que existem tantas pessoas tão presas, mas tão presas à cidade dos homens, que perdem de vista a cidade de Deus? Porque existem pessoas tão presas aos rudimentos desse mundo, como vimos no sermão passado, aos desejos desse mundo, aos prazeres desse mundo, aos prazeres da cidade dos homens, tão presas a elas, que não conseguem enxergar a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do Senhor. Versículo 27, Paulo faz uma citação, dizendo, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte, grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada
são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Imagine que na cidade dos homens, Abraão, pela sua engenhosidade, ele bola um plano e apresenta para Deus o seu plano brilhante. Porque na cidade dos homens não existe esperança. Na cidade dos homens não existe paz. Na cidade dos homens, os homens vivem como se Deus não agisse. Na cidade dos homens, os homens vivem como se milagres não acontecessem. Na cidade dos homens, os homens vivem como se a razão fosse autônoma e ela fosse o Senhor, como se o desejo fosse tudo o que tivéssemos e tudo o que precisa ser satisfeito para que a gente seja feliz. Essa é a cidade dos homens. Na cidade dos homens, nós apresentamos diante de Deus a nossa engenhosidade. Mas quando é apresentado a Deus, mesmo na velhice, Deus diz não, esse não vai ser o filho da promessa. De forma alguma, esse será o filho da promessa. De forma alguma, esse é o que eu disse que seria aquele pelo qual muitas nações seriam abençoadas. E Deus não se apressa em responder. Deus não se apressa de repente, olha, já que você está tão desesperado, eu vou antecipar meu plano. Já que você está tão desesperado, eu vou logo te dar o filho para você não ficar fazendo bobagem. Não, imagine que depois de Abraão apresentar o seu plano engenhoso, brilhante diante de Deus, e de ser rejeitado, Deus ainda espera 14 anos. Apenas 14 anos depois, já numa velhice avançada, onde na cidade dos homens seria impossível que um filho fosse concebido, onde na cidade dos homens seria impossível que um milagre acontecesse, é ali mesmo onde nós podemos ver o nascimento daquela que é a cidade de Deus. Porque é ali mesmo, onde não existe esperança na cidade dos homens, é onde Deus age. Quando nós estamos mais fragilizados, quando parece que a cidade dos homens vai devorar os nossos corações, quando parece que a cidade dos homens, os rudimentos desse mundo, vão devorar os nossos desejos, as nossas inclinações, quando parece que a cidade dos homens vai devorar a nossa razão, vai devorar o nosso amor por obedecer a Deus, é ali mesmo, exatamente ali, onde Deus age. De um ambiente de desesperança, na cidade dos homens, é ali mesmo, onde nasce aquele que vai abençoar todas as nações. E esse é o segundo passo do argumento de Paulo. Então acompanhe o argumento teológico dele. Ele está dizendo, olha, existem duas formas de serem filhos de Abraão. Esses dois filhos de Abraão nasceram de duas formas diferentes. Um nasceu de uma escrava, que era Agar. Outro nasceu de uma mulher livre, que era Sara. Um nasceu da engenhosidade do homem. Outro nasceu das promessas de Deus. E agora, Paulo vai dar o último golpe. No nosso terceiro ponto. Imaginem os Gálatas ouvindo tudo isso que os judaizantes não haviam falado para eles. Tudo isso, imagine assim, você está fazendo alguma coisa, está ouvindo uma pessoa, e de repente alguém diz, olha, ele não te contou isso. Imagine que os Gálatas estão passando exatamente por isso. Olha, eles estão dizendo sobre a lei, mas eles contaram isso para vocês? Agora perceba, o último passo, depois de demonstrar teologicamente o argumento dele, imagine Paulo olhando para os Gálatas e dizendo o seguinte: mas vocês, irmãos, depois de amassar, depois de
trucidar o argumento teológico, ele olha para eles e diz: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. O que Paulo está dizendo? Olha, existem duas formas de serem filhos. Vocês não são filhos de Deus, de Abraão, como Ismael é. Vocês, irmãos, são filhos de Abraão como Isaque é, não como Ismael é. E ele continua no versículo 29 dizendo: como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Não só ele está dizendo que a igreja em Gálatas são filhos de Abraão, como Isaque é filho de Abraão, como ele está dizendo que os judaizantes são filhos de Abraão, como Ismael é filho de Abraão. E como Ismael é filho de Abraão, aquilo que os judaizantes estão oferecendo não é algo para ajudar eles, mas para zombar deles, para perseguir eles. O argumento de Paulo é que não só os judaizantes não estão preocupados com a igreja, não estão preocupados com os crentes, os irmãos que estão presentes ali, mas como eles estão zombando deles, porque eles estão conduzindo aqueles que antes conheceram a liberdade de volta para a escravidão. Aqueles que conheceram o verdadeiro evangelho por intermédio de Paulo, agora estão sendo conduzidos novamente à lei, novamente aos rudimentos do mundo, novamente aquilo que escraviza, abrindo mão mais uma vez da sua liberdade que já está garantida. E é isso que Paulo está dizendo: vocês estão sendo perseguidos por eles. É interessante como a gente tantas vezes cai nesses discursos, né? A gente tem uma tentação aqui de olhar para os Gálatas e fazer assim: que coisa horrorosa. E a gente pode ir até além, olhar para eles, aquele olhar de desaprovação, né? Balançar a cabeça e ainda olhar para os outros e dizer: eu não faria isso. Se eu tivesse ali, eu jamais faria isso. Porque imagine, eles ouviram o evangelho do próprio Paulo. Se eu tivesse ouvido o evangelho do próprio Paulo, eu me tornava um anjo na hora. Imagine Paulo falando comigo. A gente tende a pensar assim. E fazendo isso, mais uma vez, nós nos tornamos filhos de Abraão como Ismael. Mais uma vez nós estamos perseguindo. Mais uma vez nós não olhamos para as nossas próprias obras. Mais uma vez nós não olhamos para a nossa própria inclinação. Mais uma vez nos esquecemos que a todo tempo nós fazemos isso. O tempo todo ouvimos discursos bonitinhos e queremos a Deus, não rejeitamos a Deus, mas queremos Deus nos nossos próprios termos. Perceba que a engenhosidade de Abraão não era rejeitar a Deus. Abraão e Sara não têm um filho para ajudar a Deus porque rejeitaram a Deus, mas porque queriam Deus nos seus próprios termos, queriam Deus da sua própria forma, querem a bênção, querem a promessa, querem o Deus da promessa, mas nos seus próprios termos, segundo a sua própria engenhosidade. E nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso o tempo todo quando cedemos a discursos que são lógicos, que são bonitinhos, mas que são falsos. E no fundo a gente sabe que é falso. No fundo a gente sabe que aquilo não é verdade. No fundo nós nos lembramos que aquilo não é verdadeiro, mas é tão bom aquele discurso. Está dizendo exatamente o que eu queria ouvir, exatamente o que eu gostaria de ouvir. Esse discurso é tão bom que por mais que eu saiba lá no fundo que ele é falso, eu vou tentar fazer dele um discurso verdadeiro.
o versículo 27. Perdão, versículo 31 diz: portanto, irmãos, imagine essa fala de Paulo no final do seu argumento. Portanto, mais uma vez, irmãos, somos. Perceba, Paulo está agora olhando para eles e dizendo: portanto, meus irmãos, nós, não eles, nós, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos, não nascidos para a escravidão, mas nascidos para a liberdade. Nós somos filhos, não nascidos na dependência da lei, mas nascidos na dependência de Cristo. Nós não somos filhos de Abraão como Ismael, nós somos filhos de Abraão como Isaque. Nós somos irmãos. Então, para qualquer um que está dizendo que o discurso de Paulo não é um discurso piedoso, que o discurso de Paulo não é discurso de amor, esse é o verdadeiro discurso de amor do Evangelho. Ou você acha que um discurso de amor é deixar as pessoas em um auto-engano, ou deixar as pessoas serem seduzidas, enfeitiçadas por um falso evangelho, por um falso evangelho da prosperidade, por um evangelho triunfalista, por um evangelho que oferece as coisas da Jerusalém desse mundo, da cidade dos homens. Paulo está dizendo: irmãos, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão como Isaque. E a pergunta é: por que, sendo filhos de Abraão como Isaque, nós insistimos em ser filhos de Abraão como Ismael? Por que insistimos e insistimos, tendo a liberdade, em voltarmos aos rudimentos desse mundo? Insistimos na nossa engenhosidade, que tantas vezes se provou falha. Insistimos nos nossos planos, que tantas e tantas e tantas vezes foram frustrados. Mas ainda assim insistimos em um exercício da liberdade que leva apenas à morte. A verdadeira liberdade envolve sim a liberdade de oportunidade, envolve sim a liberdade de capacidade, envolve sim a liberdade de desejo, mas a liberdade de descansar nas promessas de Deus. A verdadeira liberdade não é nascida para a cidade dos homens. A verdadeira liberdade é nascida para a cidade de Deus. A verdadeira oportunidade não está atrelada à cidade dos homens, mas à cidade de Deus. A verdadeira capacidade não está atrelada à cidade dos homens, mas a Jerusalém celestial. O verdadeiro desejo não é para a cidade dos homens, mas para a cidade de Deus. Nós vivemos na cidade dos homens, produzimos na cidade dos homens, amamos na cidade dos homens, mas fazemos tudo isso aguardando a Jerusalém celestial. Os cristãos perderam isso de vista, perderam a capacidade de andar nesse mundo olhando para os céus. Só conseguem andar nesse mundo olhando para o chão, para os seus próprios pés. Os tipos de Ismael querem a bênção, mas nos seus próprios termos. Os tipos de Isaque sabem que tudo é graça, sabem que tudo é dádiva. A liberdade de oportunidade é a voz do Senhor nos chamando. A liberdade de capacidade é a obra da cruz, é o maldito de Deus pregado no madeiro, é o sangue derramado, é o corpo partido, é o corpo ressurreto, é o trono de glória. E a liberdade de desejo é o Espírito Santo e sua obra
que constantemente levanta as nossas cabeças, para que a gente não ande nesse mundo desejando as coisas desse mundo, mas que a gente viva nesse mundo desejando as coisas dos céus. Por que insistir em uma pretensa liberdade que leva à morte? Por que desejar mais a cidade dos homens do que a cidade de Deus? Como posso usar minha liberdade? Como posso usar minha liberdade? Não para produzir alguma coisa nessa cidade, mas para produzir algo que vai ter reverberações eternas. Como posso caminhar nesse mundo desejando a cidade celestial? Talvez uma das formas mais importantes de fazer isso seja o que nós vamos fazer agora, orando, clamando ao Senhor, para que pela ação do Seu Espírito Santo, o Senhor não nos permita uma vez mais retornar à escravidão, mas que o Senhor nos dê a segurança, através do Espírito, através da obra de Cristo na cruz, de que nós somos filhos não da escravidão, mas da liberdade. Oremos. Ó Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti. Tantas vezes, Senhor, estamos aqui tentando apenas entregar as nossas obras, o fruto da nossa engenhosidade, o fruto da nossa razão. Senhor, se estamos fazendo isso, tira de nós qualquer esperança em nós mesmos, Senhor. Remove do nosso coração qualquer esperança na cidade dos homens. Remove do nosso coração qualquer esperança nessa cidade que simplesmente nos conduz à escravidão. Tira de nós qualquer esperança de que encontraremos algo que nos protegerá, algo que nos dará satisfação, algo que nos dará alegria na cidade dos homens. Não nos deixa sermos enfeitiçados, não nos deixa sermos enganados. Tira de nós qualquer desejo que não seja voltado para Ti, e que mesmo que seja no meio da dor, mesmo que no meio da desesperança, mesmo que no meio do desespero, nós possamos Te encontrar. Que a gente caminhe em dor nesse mundo, mas que a gente não perca de vista a cidade de Deus. Que a gente caminhe em sofrimento nesse mundo, mas que a gente não perca de vida a cruz do Senhor, a verdadeira liberdade, a cidade celestial, onde toda a dor passará, todo pranto cessará, toda injustiça encontrará o seu destino, e nós estaremos na presença do nosso Senhor, o Senhor que nos amou, o Senhor que guarda os nossos desejos, e o Senhor que nos preservará até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém.